Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018. O Cenário CBN 2018 entrevista hoje Dr. Marcelo Real. Ele é empresário do setor de nutrição animal e é médico veterinário. Ele é formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é diretor comercial da Real H Saúde e Nutrição Animal, ou Nutrição e Saúde Animal, empresa fundada pelo seu pai em 1985, portanto há 33 anos, em Ribas do Rio Pardo. A família de empresários são pioneiros no mundo em homeopatia na pecuária. Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem, boa tarde. Tudo tranquilo, graças a Deus. É um prazer estarmos aqui hoje na CBN. Bom, e nós vamos falar sobre o setor, de modo geral, o agronegócio, o setor que mais alavanca a balança comercial brasileira. Qual a importância desse setor, como que ele impacta diretamente na economia brasileira, na visão do empresário Marcelo Real. Bom, a sua família é praticamente de médicos veterinários. Sim, meu pai é médico veterinário há 69 anos, eu há 30 e mais um pouquinho, meu irmão há 35, nós temos toda uma rede de veterinários, aí a família tem vários veterinários também que atuam. Meu filho está estudando veterinário. Você foi formado em 84. Em 84. 84. Então vai dar 34 anos. 34, pensei que era 30. 34 anos de É quase a idade da Real H, né? Um ano a mais que a Real. Então, o patriarca, veterinário. Os dois filhos, veterinários, e agora... O meu filho veterinário, neto dele, que inclusive leva o nome dele, Cláudio Real, e a gente tem nos primos vários veterinários que atuam no mercado. Toda a família sempre focou nesse ambiente da veterinária, né? E nós tivemos a sorte e a felicidade de ter um pai, um ser iluminado, com uma competência assustadora que nos guiou aí os nossos primeiros passos, vamos dizer, e até hoje, graças ao bom Deus, está conosco, nos acompanha no dia a dia, sempre apoiando as ações que a gente faz dentro desse mercado. Muito bem. E é esse conhecimento, essa formação que trouxeram vocês para o setor da saúde, da nutrição e da saúde animal. Exatamente. A homeopatia veterinária é uma medicina aplicada normalmente, há alguns anos atrás, estamos aí voltando lá em 1983, a tratamento individual, a tratamento de pequenos animais ou grandes animais, vacas e cavalos, mas individuais. Foi o meu pai, o professor Cláudio Real, que idealizou, que teve o pensamento de juntar a homeopatia à nutrição animal com a ideia de se melhorar a performance dos animais. Os animais passaram a produzir mais e prevenir, porque a homeopatia é o medicamento da prevenção, ele não é para cura. É preventivo. E como diz aquele velho ditado, é muito melhor prevenir do que remediar. Então a homeopatia tem um aspecto muito importante quando a gente pensa na pecuária atual e na pecuária de futuro, porque ela é a medicina da prevenção. Muito bem. Bom, nós estamos aqui hoje recebendo a sua presença, a sua entrevista, para falar do cenário do agronegócio para o ano de 2018, que acaba de começar. A gente está bem no início do ano. Agora, considerando o cenário do ano passado, 2017, né, em que o setor foi abalado por questões comerciais, como a Operação Carne Fraca, que impactou o mercado diretamente, e a questão política com a delação dos irmãos Batista, o grupo JBS, né? Que lição nós tiramos dessas duas situações e de outras situações do setor, que trouxeram um abalo ao setor? É importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. Em alguns momentos, e no auge da crise, porque teve também o Fundo Rural, que foi dentro desse período, e os pecuaristas, e esse cenário parece, por vezes, que o mundo vai acabar na próxima esquina. Mas o negócio pecuária, o negócio agro, né, ele é muito mais forte do que se imagina, ele precisa muito mais do que delações, do que corrupção para acabar ou para terminar com o funcionamento desse negócio. Por quê? Porque ele gera aquilo que é mais fundamental para toda a sociedade, que são alimentos. Então, realmente é um ano que a gente encerra, estamos contabilizando números não
bons como se imaginava que teria no início do ano, porque o cenário de 2017, se nós estivéssemos aqui voltando a um ano atrás, em janeiro de 2017, nós estaríamos falando que o ano seria de céu de brigadeiro para a pecuária de corte, e inclusive a pecuária de leite. E o cenário se inverteu de uma forma tão agressiva que por vezes a gente entrou em rota de colisão. Até onde que o nosso negócio suporta uma agressão tão violenta, né? A carne fraca, ela foi muito mal conduzida, graças a bom Deus e as pessoas que tiveram ação imediata, bom senso, conseguimos diminuir aquilo. Depois veio a crise, o Fundo Rural, e depois imediatamente a delação dos irmãos. Aí a coisa complicou, mas assim, a gente vê, porque nós temos inúmeros clientes e nós vivemos dessa relação com o nosso cliente. Nenhuma empresa do agronegócio, nenhuma empresa do segmento de nutrição e saúde animal vive sem essa presença constante com o pecuarista. E nós percebemos que ficaram todos preocupados e muito preocupados, apertaram a mão no freio, puxaram o freio de mão, segurando, mas mantendo aquilo que era de prioridade dentro das suas propriedades e mantendo de forma que não fosse penalizar o resultado do seu ganho de peso, da sua produtividade. Então, assim, o aprendizado, eu queria, na realidade, não é nem aprendizado, é dizer aqui que vocês, pecuaristas, são uns heróis, porque esse país era, na realidade, erguer uma estátua aos pecuaristas e aos agropecuaristas, aos agricultores, porque vocês fazem a base. Mesmo com tudo isso, vocês seguraram esse país de uma forma que não teria esse suporte, com toda a crise que a gente está vivendo hoje, logicamente, mas com tudo isso, nós não teríamos uma sustentação se não fosse o pecuarista. Bom, então esse merece uma salva de palmas. Com certeza, viu? O produtor tem sido um resiliente, um resistente diante dessas situações, né? A pecuária de corte brasileira tem sido resistente, então, a essas conjunturas, conforme você acaba de nos relatar, né? Nós aguentaríamos outra situação ou situações como estas? Essa eu acredito que a grande coisa que o pecuarista, que a tecnologia, que as empresas de pesquisa, que empresas privadas fizeram, fomos todos juntos construirmos um ambiente muito positivo. Um ambiente, quando eu falo de produção mesmo, qualidade dos animais, qualidade genética, qualidade dos produtos, não se questiona. Isso é inquestionável. Mas muito mais por iniciativa do produtor e não das políticas. Não, essa é a verdade. O pecuarista ele é inovador, ele quer buscar solução para os seus... Ele é desafiado pelos seus próprios êxitos. Então, nós entendemos que a pecuária... Eu rezo para que não tenha nenhuma crise em 2018, além das que já estão anunciadas, né? Porque é um ano de eleição, é um ano complicado. Mas a gente acredita que a pecuária, sim, ela consegue se reinventar mesmo durante o auge de uma crise, como aconteceu agora. Teve a melhoria aqui no estado do novilho precoce, que revolucionou os abates. Então, eu acredito que a tecnologia está muito próxima. E hoje tem uma coisa interessante, a tecnologia tem reduzido os custos dentro da fazenda, melhorando assim a rentabilidade e a produção. Então, o pecuarista que está antenado, que está ligado no que está acontecendo, que participa de toda essa discussão, esse consegue enfrentar, oxalá, uma crise novamente. Bom, o Brasil é bem posicionado entre os grandes players do mercado da carne, né? Estados Unidos, Austrália, Argentina, e a posição do Brasil é uma posição de dominância. O Brasil é líder na exportação de carne. O que pode ser um entrave para a nossa cadeia produtiva? O que pode atrapalhar o nosso mercado, a conquista do mercado internacional? Eu acho que por ser grande, está todo mundo de olho nele. Então está todo mundo tem atenção ao que acontece dentro do Brasil, tanto dos aspectos políticos, sociais, econômicos e questões ambientais. Então, nós temos que, como produtores, como pecuaristas, tomarmos muito cuidado e respeitarmos as normas vigentes, sejam elas da sanidade animal, que aí são emanadas pelo Ministério da Agricultura, como as questões ambientais. Eu acho que qualquer fragilidade neste ponto pode servir de um senão para alguém querer prejudicar o desempenho da pecuária brasileira, do Brasil como um todo. Porém,
os dados que estão chegando cada dia mais provam que a pecuária é sustentável, está cada vez evoluindo mais nesse sentido. Então, eu acredito que o bloqueio, né, que uma ação interessada em bloquear a nossa chegada da nossa carne lá fora, isso pode aparecer em determinados momentos. Porém, Éder, o pecuarista que segue as regras, que cumpre, que respeita a bula do remédio, tudo isso é importantíssimo. A gente sempre fala disso, sempre está assessorada por um técnico, seja um médico veterinário, zootecnista ou até agrônomo, mas de forma que ele aplique a tecnologia corretamente. Porque resíduos existem, tem gente que faz, é tudo perfeito, não. É como todos os jornalistas, então, tem muito jornalista maravilhoso, existem alguns em toda a classe, como vão existir alguns produtores que não respeitam as regras. É fundamental, e aqui eu alerto a todo mundo, que a gente faça aquilo que está permitido e que está autorizado pelo Ministério da Agricultura e pelas empresas, enfim. E aí nós vamos vencer esses desafios. A conduta do produtor dentro do que se propõe a fazer, né? Bom, mudando de assunto agora, para falar um pouco até do seu setor, do setor de indústria, fabricação de insumos para a pecuária. Especificamente, como você analisa o seu setor dentro do cenário da pecuária 2018? Será um ano favorável? Sim, eu tenho essa sensação pelo seguinte. Cada vez mais a integração lavoura-pecuária, ela vai de braços juntos, eles estão juntos nesse caminho. E há cada vez mais regiões no Brasil e cada vez mais aqui em Mato Grosso do Sul estão usando a integração lavoura-pecuária. Então nós temos disposição de grãos que ficam na fazenda e a gente pode melhorar o desempenho dos animais agregando núcleos minerais ou alguns produtos para desempenho lá. Dessa forma eu melhoro a logística, eu reduzo o custo e eu aumento a produção da fazenda. O cenário é positivo porque mais pecuaristas vão fazer melhor ainda o seu dever de casa. Porque o ganho, o sucesso da pecuária vai ser da porteira para dentro, é onde ele define. Eu defino os custos da minha fazenda, eu defino da minha empresa, eu consigo controlar internamente, eu não consigo controlar externamente, eu não consigo, as políticas públicas, eu não consigo dominar isso. Então, esse é um cenário onde empresas como a nossa e como outras do setor da nutrição, elas vão caminhar com certeza junto com um pecuarista. Por quê? Elas precisam desse complemento para melhorar o ganho de peso e fazer com que os animais cheguem a ponto de abate com uma carcaça melhor, com um custo menor, sempre usando produtos de qualidade. Isso é muito importante. Essa questão tem que usar produto indicado para os animais. Produto agrícola é para agricultura, produto para pecuária é para pecuária e assim por diante, seja ela avicultura, suinocultura, enfim. Bom, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, já que a ideia é desenvolver o cenário para 2018. Em poucas palavras, talvez em 2, 3 palavras, resume para mim como será 2018 para a pecuária. Eu acredito muito no nosso setor, nós estamos projetando um crescimento de 9% nos nossos negócios, que significa aí alguma coisa em torno de 15% no segmento. É otimista? É otimista porque nós não vamos parar, independente do que acontece na questão política. Esse ano é um ano de eleição, e a gente pede para que todo mundo vote corretamente com a sua consciência, mas nós vamos continuar trabalhando e nós temos que acreditar no nosso. Esse que foi um ano bom, nós crescemos, e foi o ano de 2017 foi um ano difícil, o segmento cresceu em torno de 4%, dependendo da classificação e de como é analisado. Nós estamos projetando aí um crescimento um pouco maior que isso, porque a gente acredita que já está saindo um pouco daquele auge da crise. Tá certo. Bom, nós conversamos com o Dr. Marcelo Real, empresário do setor de nutrição e saúde animal, Real H. Nós agradecemos pela sua participação aqui no Cenário CBN 2018. Obrigado. Eu que agradeço o convite e desejo sucesso a todo mundo e vamos em frente. Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018.